Olá, seja muito bem-vindo ao nosso site. Aqui você vai ter notícias e informações importantíssimas sobre a sua situação financeira. Porque nesse vídeo nós vamos falar especificamente sobre o superendividamento. O que é o superendividamento, o que é a lei do superendividamento, como ela vai funcionar para você, tá bom? Então vamos lá. Eu vou dividir esse vídeo em 4 partes e antes eu quero pedir, se você está nos vendo pelo YouTube, já deixa o seu gostei, se inscreve nesse canal e se você está no nosso site, clica no botão aqui abaixo, fala com a nossa equipe caso tenha ficado alguma dúvida, ok? Nós vamos estar aqui prontos para te atender. Primeiramente, o que é a ação de superendividamento e quem pode entrar? Bem, a ação de superendividamento ela veio do advento de uma lei na qual ela fala sobre o mínimo existencial. Ou seja, existe ali algumas indagações, algumas análises até filosóficas sobre qual é o mínimo em que uma pessoa pode ter para sobreviver. Exatamente. Do seu salário que você recebe, que você tira lá no seu contra-cheque, você já percebeu que por mais que o seu salário seja bom, você ganha lá seus acima de 15, 20, temos clientes com até 25 mil reais, porém quando vai sair o seu desconto, todos os descontos, o valor líquido que sai para ele, tem mais de 90% do comprometimento da sua renda com vários tipos de débitos. Essa pessoa ela se encontra no quadro chamado de superendividamento. Mas você também, por mais que você não ganhe tanto ou seja um valor inferior, mesmo assim, o que vamos olhar é o percentual do comprometimento da sua renda. Quando você tem um comprometimento de renda superior do que a lei permite e do que a jurisprudência também fala, você está dentro de um caso de superendividamento. Então o superendividamento ele é destinado para ajudar as pessoas no seu dia a dia como consumidores. O que eu falo como consumidores? A lei sobre endividamento ela não vai proteger pessoas jurídicas, por exemplo, apenas pessoas físicas que tenham contraído dívidas de boa fé. Por que boa fé? Porque você não pode, por exemplo, contratar algo achando que logo em seguida você vai conseguir repactuar isso por meio de uma ação de repactuação. Então o próprio legislador já definiu quem é e quais são as condições. Então a condição de boa-fé ela é analisada caso a caso. Quando o juiz pega o seu processo, ele vai verificar se aquele débito foi de boa-fé ou se você agiu de má-fé. E débitos de má-fé não entrarão no rol das dívidas do superendividamento, ok? Quais são os benefícios da ação? Bem, os benefícios da ação, como o próprio nome já fala, é tentar repactuar tudo que você deve em um único procedimento. Ou seja, se você tem cartão de crédito, cheque especial, entre outras dívidas que somando fazem com que esse percentual extrapole aquele valor que você poderia pagar, se você está super endividado, você pode fazer uma repactuação. E de acordo com a lei, essa repactuação pode ser em até 5 anos. Então você pega tudo que você deve, tira o percentual de apenas 35% do seu rendimento e nesse percentual soma-se todas as dívidas e faz uma repactuação. Tá? Essa repactuação é chamada de plano de pagamento. E nesse plano de pagamento que é apresentado ao juiz, os credores, ou seja, as pessoas que você está processando, os bancos principalmente, eles terão que acatar esse plano de pagamento que vai ser imposto pelo juiz. 3. Como funciona esse processo e quais são os documentos que você vai ter que apresentar? Então, os documentos são todos aqueles que se referem aos seus débitos. Ou seja, os contratos que você tem, se você tem consignados também, você vai apresentar todos os contratos, contratos de cheque especial, contratos de cartão de crédito, todos os contratos que você tem. Você vai colocar os seus débitos todos dentro de um processo só. Além de comprovações também de identidade civil, comprovações também que você não possa pagar pelas custas judiciais, porque geralmente ações que envolvem repactuação de dívida têm um valor da causa elevado lá em cima. Então, se você for pagar uma custa processual dessa, vai sair muito caro para você. Então, você tem que provar também de novo que você faz jus à gratuidade dessa justiça. As principais dúvidas sobre o procedimento do superendividamento. Vamos lá. Só funciona para quem ganha pouco? Não. O superendividamento ele não tem um rol de pessoas que possam ser beneficiadas. Você só precisa estar superendividado. Tá? O nosso escritório ele tem uma demanda como carro-chefe com funcionários públicos, porque são pessoas que notoriamente possuem uma percepção de renda maior e que fica muito fácil ser comprovado isso em juízo o percentual que está sendo comprometido. Mas isso não quer dizer que você que não seja estatutário, que você não seja concursado, que você não possa entrar com uma ação de repactuação. Muito pelo contrário. Se você demonstrar o quanto você ganha e o quanto você está endividado, você como consumidor, você tem direito sim à ação de repactuação. Os bancos são obrigados a aceitar? Veja só, quando você apresenta o plano de pagamento aos bancos por meio de uma audiência de conciliação, por que eu estou falando dessa audiência? A audiência de conciliação ela é uma fase do processo. Antes de entrar propriamente a fase judicial da ação, existe uma fase de conciliação. Após a fase de conciliação, a gente faz o pedido de instauração da fase judicial.
Então, assim, você vai entrar com a petição inicial com o juiz, tá? Com o seu advogado. Você vai apresentar o seu plano de pagamento. Todos os credores, os bancos, eles são chamados para uma audiência de conciliação. E lá nessa audiência, eles podem aceitar ou não. Os bancos que aceitarem, o juiz pode homologar logo ali na audiência mesmo, e os que eles não aceitarem, o juiz pode sentenciar ao final da ação. E caso seja sentenciado a seu favor, os bancos são sim obrigados a aceitar. Outra dúvida, vou perder meus bens? Veja só, a lei de repactuação, ela não vai abarcar aqueles débitos que você tenha com garantia real. O que é uma garantia real? São principalmente o que? Os financiamentos de carro, de casa, de moto. Todos os bens que você deu como garantia real, eles não podem entrar na repactuação, porque a própria lei já diz isto, tá? Inclusive, até débitos com condomínios não podem, porque em tese o seu apartamento, a sua casa, o imóvel ele é como se fosse a garantia do condomínio. Então, ele não pode entrar também. Então, nenhuma das ações que tenham como garantia algum bem, eles podem entrar na repactuação. Porém, elas são importantes para que o juiz saiba quanto é que você tem de comprometimento de renda geral. Okay? Então, na repactuação, o especialista ele vai requerer de você todos os documentos que vão comprovar todos os gastos que você tem durante o mês. Então, por exemplo, gastos com internet, com financiamento de carro, financiamento de casa, não que eles vão ser repactuados, mas eles são importantes para que no momento do processo você consiga comprovar a sua situação de vulnerabilidade, portanto, por conta daquela dívida alta que você contraiu. Por isso, nenhum bem ele é arrolado no processo como garantia de algum débito que vai ser repactuado. Então você não tem nenhum tipo de prejuízo ou de risco de perder algum bem por conta da repactuação de dívidas. Eu sei que existem muitas dúvidas em relação ao procedimento, muitas pessoas nos procuram diariamente sobre isso, porque hoje nós estamos vivendo em um momento de crise e muitas pessoas estão endividadas. Portanto, aquele valor que você vê ali no contra-cheque, nem sempre ele é visível no seu dia a dia. Nem sempre o valor líquido que você tem a receber, ele é suficiente para que você tenha uma vida tranquila e confortável. Porém, é necessário que você entenda uma coisa: existe solução para pessoas que estão passando por dificuldades, porque a lei assim já preveu e existem procedimentos judiciais que ele protege como consumidor. Então, se você está com a sua renda completamente comprometida, se você está vendo que você não consegue mais dormir, se a paz não existe mais dentro de você por conta desse problema financeiro, saiba que tem como pegar todos os seus débitos, o montante geral, tirar apenas uma porcentagem de 35% do seu valor, do que você recebe como valor líquido, e destinar somente para esses credores e diluir essa dívida em 5 anos por meio de um plano de pagamento. Isso é chamado de uma ação de repactuação de dívidas, ela é uma realidade e ela pode estar disponível para você. Se você tem dúvidas de como isso acontece, se você quer analisar o seu caso, fale conosco. Aqui embaixo existe um link para você clicar e falar diretamente com o nosso atendimento. Ou se você nos vê por meio do nosso canal no YouTube, deixe seu comentário aqui embaixo que a gente também vai ter todo o prazer em te responder, tá bom? Até breve.